galinheiro é uma parte fundamental dentro do seu negócio com galinhas. É nele, inclusive, que deve ser visualizado de forma mais constante aqueles 3 pontos: climatização, ventilação e segurança. Para isso, você precisa saber os conceitos da construção e fugir daquelas plantas de construção, pois, como eu disse anteriormente, isso pode te atrapalhar. Os pontos da construção para serem levados em consideração são esses: a posição, as paredes, o piso, o telhado, o beiral e o entendimento de biossegurança. Vamos falar de forma breve de cada um deles agora. Posição. Antes de construir os alicerces do seu galinheiro, você precisa ter o conhecimento de 2 coisas sobre posição: o posicionamento referente ao nascente e o poente, e o posicionamento referente aos ventos em sua região. Você já deve ter ouvido falar de posicionamento em relação ao leste e oeste. Eu costumo falar, e eu acho melhor para o seu entendimento, a gente está falando sobre nascente e poente. Só basta você acordar um pouco mais cedo, entender onde é que o sol nasce e, num período um pouco mais tarde, visualizar onde é que ele se põe. Essas 2 posições são a referência para as 2 pontas, as 2 larguras do seu galinheiro. Simples assim. Mas preciso te deixar ciente de uma pequena complicação. O quanto mais distante você tiver da linha do Equador, esse posicionamento de nascente e poente vai variar. Então é necessário você acompanhar esse posicionamento de nascente e poente durante todo o ano para ir criando barreiras naturais para que o sol não bata dentro do seu galinheiro durante determinado período do ano. Isso é bastante prejudicial para a sua criação. Inclusive, vamos falar sobre isso com mais detalhes na aula prática. Mas também não é tão complicado assim. As barreiras naturais podem ser arbustos e árvores. Você precisa só ficar atento para colocar no posicionamento certo. Essas mesmas barreiras naturais vão te ajudar na questão de ventos excessivos, que também vai ser ajudado no próximo ponto que eu vou falar. Paredes. Para o levantamento das paredes, você deve levar em consideração também a finalidade da sua criação. Se para abate ou se para postura. E também não esquecer do sistema de criação. Se de alto desempenho ou se um pouco mais rústico. Correntes de ar e posicionamento do seu piquete. As laterais, o comprimento, deve variar entre 40 e 80 centímetros de altura, dependendo do clima da sua região e da potência dos ventos. Se é mais frio ou se venta muito, deixa um pouco mais alto. Se é muito quente ou venta pouco, deixa um pouco mais baixo. Agora use essas informações para analisar o local aí onde você vai construir e tomar a melhor decisão. Nas paredes das pontas é onde se faz necessário ter uma análise melhor da finalidade da sua criação. Se for para abate, as pontas podem ter a mesma altura que você utilizou nas laterais. Se na questão você tem uma criação de postura, as laterais você deve subir até o telhado. Isso impede que a luminosidade entre tanto no nascente quanto no poente, atrapalhando sua produção. Agora é só analisar o local. Piso. Sobre o piso do galinheiro não tenho o que falar muito. Precisa ser concretado. Você precisa de um piso que possa ser limpado de forma rápida, que possa ser lavado, que segure bem a cama de frango, que não absorva as fezes, que no caso os pisos de terra batida ou os pisos de madeira não fazem isso. Telhado. O clima vai influenciar no material e na altura do seu telhado. As telhas de cerâmica costumam trabalhar bem em relação às temperaturas mais altas e mais baixas, mas normalmente tem um custo mais elevado. Então existem as opções de telhas de fibrocimento e as telhas de metal. Mas o que precisa ser levado em conta é o acúmulo de calor. Se você estiver num local muito quente, em um sertão, por exemplo, e quiser utilizar telha de fibrocimento ou de metal, você vai ter que ter um pé direito mais alto para garantir a temperatura interna com uma ventilação melhor. Telhados mais altos precisam de beiral mais longo e de paredes laterais mais altas. E isso pode elevar os custos indiretamente. Agora é hora de fazer conta. Beiral. Já falamos nesse nome no item anterior e em diversos outros momentos também. Se não é um nome muito comum para você, o beiral é a extensão
do seu telhado. É aquela parte do telhado que fica para fora da parede lateral do seu galinheiro. E o beiral é uma coisa comumente esquecida no momento da construção dos galinheiros. Utilize no mínimo 90 centímetros de tamanho de beiral, mas não se limite a esse espaço. Se for possível você fazer maior, faça maior. O beiral impossibilita que molhe dentro do galinheiro quando tem aquela chuva lateral, aquela chuva com vento. Faz com que a água da chuva seja jogada para longe do galinheiro, evitando que empoce perto do galinheiro ou que jogue umidade para dentro, inclusive de baixo para cima. Ter um beiral mais longo também facilita a questão da ventilação, da troca de ar dentro do galinheiro. Faz com que, mesmo em dias de chuva, mas que a temperatura está mais alta, você não precise fechar seu galinheiro totalmente. Você pode levantar a lona até a metade, porque a água que vier por baixo respingando, a lona segura. Inclusive, o vento mais frio é segurado pela lona e a chuva que vem de lateral é segurada pelo beiral. Então você consegue manter a ventilação da mesma forma, mesmo estando chovendo, sem deixar molhar dentro. Evitando assim um calor insuportável ficando lá dentro se tudo tivesse fechado. Biossegurança. Estamos falando agora de um controle sanitário e a forma que você for construir seu galpão vai influenciar nisso. Também está relacionado a uma corrente de ar mais fria, o trânsito de aves silvestres dentro do galinheiro, aumento da umidade interna, possibilitar acúmulo de fezes, atrair roedores e todos os outros animais que podem parecer com isso. Esse tema é um tema que precisa ser aprofundado. E quando falarmos da comunidade de criadores online, logo no final desse vídeo, você vai ter acesso a mais informações sobre isso. Ferramentas e equipamentos são itens indispensáveis na criação de galinha caipira como um negócio e você precisa ter toda a atenção sobre isso. As ferramentas que não podem faltar são essas: pá, enxada, ancinho, alicate de torque, carrinho de mão, facão e uma foice. Esses são o básico. Os equipamentos também comuns são esses: lonas, telas, cama de frango, conjunto da fonte de calor, uma chocadeira, um misturador, dentre outros. E cada uma dessas ferramentas e equipamentos tem suas funções e devem ser utilizadas da forma correta. Você já deve ter percebido que para ter uma estrutura perfeita, você precisa ter o conhecimento de todos esses conceitos e saber como aplicar eles na prática.